Fala, engenheiros do futuro, tudo bem com vocês? Eu sou o João Barjude, estamos aqui para mais um episódio do podcast Atividades de Extensão do Zero à Experiência, em que a gente conhece as atividades de extensão aí, agora das universidades ao redor do Brasil, né? Depois que eu estourei a bolha de Uberlândia finalmente. É muito interessante, muito importante ter contato com outras universidades, com outras experiências, outras engenharias. E a gente está aqui na USP, na Semana da Engenharia Aeronáutica, e eu aproveitei para conhecer aí o máximo de oportunidades, atividades de extensão que existem aqui. É uma universidade de ponta, muito grande, com muitas engenharias. Aqui em São Carlos a gente tem a Escola de Engenharia, né? Então é muito interessante poder conhecer tudo isso. E hoje a gente está aqui na empresa Júnior, na ESC Júnior, e a gente vai conhecer uma pessoa muito importante aqui dentro da equipe. Vou pedir para ela se apresentar, falar qual curso que ela faz e por que ela escolheu esse curso. Por favor. Beleza, prazer pessoal, sou Ana Laura, sou diretora de gestão aqui da ESC Júnior e faço engenharia de produção. Entrei em 2021 aqui na ESC e na ESC Júnior entrei em 2022. Perfeito. E o que te levou lá no ensino médio a escolher a engenharia de produção? Quais eram as suas expectativas em relação ao curso? Então, na verdade, eu prestei engenharia mecânica para entrar em 2021, só que eu passei em engenharia de produção, porque no ensino médio eu fiz técnico em mecânica e achei que, enfim, iria gostar da graduação, mas ainda bem, passei em engenharia de produção, porque hoje em dia vejo que o curso é bem mais a minha cara, é bem mais do que eu esperava também de uma engenharia, enfim, é algo bem mais amplo, bem mais prático e não tanto assim uma parte ali de exatas que, na verdade, eu acho que não era tanto assim a minha praia. Então, ainda bem que eu prestei e passei em produção, mas a princípio eu tinha prestado engenharia mecânica. Legal. A engenharia de produção, ela puxa um pouco mais para uma administração, para uma economia. Qual que é a principal marca, assim, dessa engenharia? Puxa, assim, depende muito das faculdades. Aqui, por exemplo, eu tenho um foco bastante em mecânica, porque antes do curso era engenharia de produção mecânica. Mas a gente aprende bastante sobre todas as partes de processo de fábrica, então a parte de qualidade, a parte de logística. Também dá para puxar um pouco até para a área de pessoas. Tem a parte de economia também e a parte de gestão como um todo, né? Seja gestão de projetos, pessoas ou de processos, assim. Legal. Então, essa já é uma resposta que já puxa um pouquinho, né, para a empresa Júnior, enfim, já dá para sentir um pouco das motivações. Mas eu queria saber de você, né, ouvir do fundo do seu coração, por que você escolheu a empresa Júnior, por que você achou que essa era a oportunidade que casava com a sua jornada universitária? Perfeito. Então, como eu não tinha escolhido fazer engenharia de produção, eu queria conhecer bem mais assim o curso e como aplicar ele no mercado de trabalho. E naquela época, para mim, a extra ideal era a ESC Júnior, por ser uma empresa que trabalha com clientes reais, com projetos reais e executando projetos na minha área de produção, além das outras áreas, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas a gente é uma empresa multi-engenharia e arquitetura aqui dentro, né? E tem uma das frentes, é a área de engenharia de produção, e aí eu queria ver como que isso era aplicado no mercado, só que para a área de consultoria, né? Que é o que a gente fornece aqui. E aí prestei o processo seletivo lá em 2022, foi um dos primeiros processos seletivos que eu estava prestando também. Tinha um pessoal da minha sala que já participava e trocou a experiência comigo, então mostrou os motivos os diferenciais, os motivos que eles estavam, porque eles estavam aqui dentro e o que eles, assim, aprenderam muito. E aí eu queria ver como que era e ver se também a área da engenharia de produção era uma área que eu gostaria de trabalhar no futuro. Foi basicamente isso. Não, muito bom. E aí agora para a gente entender melhor, né, explica para a gente como que funciona a empresa Júnior, quais que são as áreas e onde que você entra, e aí depois a gente vai entender um pouco da sua jornada para chegar onde você está agora. Mas vamos começar com o trainee, né, a pessoa que acabou de entrar, né, como que ela se encaixa dentro da estrutura macro. Perfeito. Então, a princípio, assim, a gente tem 4 áreas de projetos. A gente tem a área de arquitetura e engenharia civil. Então, geralmente vem o pessoal do curso de civil e arquitetura. A gente tem a área de tecnologia, que é muito voltada para desenvolvimento de app, de software. Tem a parte de produtos e máquinas, que geralmente também vem o pessoal de engenharias como engenharia mecânica, mecatrônica, aeronáutica, materiais. E a área de engenharia de produção e ambiental, que foi a área que eu entrei, né, naquele momento. Mas ainda existem outras áreas que as pessoas podem entrar que não necessariamente são de projetos. Então, uma pessoa pode vir a querer ser um gerente de negócios, que é toda aquela pessoa que faz o processo comercial como um todo. Então, desde quando o lead que a gente fala, né, que é o possível cliente, chega na empresa até a assinatura do contrato e a venda do projeto. E também ela pode entrar numa área de marketing, por exemplo, ou na área de pessoas, que é uma das minhas frentes, né?
que ela entra como líder de pessoas performance, atuando nessa parte de gestão de pessoas junto comigo. Porque, falando um pouco da minha trajetória, né, eu entrei na área de produção e gestão ambiental, me tornei líder de projeto, que é quem gerencia os projetos, enfim, ali na nossa área. E isso tem para todas as áreas, para os outros 4 núcleos, né? E eu virei uma líder de projeto. E ano passado decidi prestar para a diretoria de gestão, que é onde eu estou atualmente. Legal. E eu acho que vale a pena a gente falar, quando a gente trata de empresa júnior, né, sobre as etapas do seu crescimento. Então, como que foi para você o processo seletivo, né? Como que ele é dividido aqui na ESC? Enfim, currículo, dinâmica de grupo, explica pra gente um pouco como é que é. E explica pra gente também um pouco da sabatina para você virar gestor, né? Acho que é algo que é interessante, que nem sempre as pessoas têm essa noção, que quando você está dentro da equipe, você se candidata, né, a essa posição de liderança, e existe ali todo um processo burocrático que é também um grande desafio na sua jornada, eu acredito, né? Então, conta pra gente um pouco do processo seletivo e dessa sabatina depois para você virar uma liderança. Isso, primeiro do processo seletivo, né? A gente tem etapas base, assim, aqui dentro. Então, a gente tem a etapa de inscrição e fit cultural. Todas as etapas são avaliativas, então, essa também é uma etapa avaliativa. A gente, como a parte de pessoas, né? Ela que avalia todo o processo seletivo como um todo. Então, primeiro tem a parte do fit cultural e inscrição. Depois, vai para a parte de dinâmica em grupo, ou case em grupo, dependendo do processo seletivo. Aí vai para a parte de entrevistas individuais e o processo trainee. O processo trainee ele também é avaliativo. A primeira semana, geralmente, é um trainee geral para a pessoa aprender sobre a empresa. Então, como funcionam os nossos processos aqui dentro. Tem entregáveis, cada semana, assim, existem entregáveis. Também para a pessoa se habituar às nossas ferramentas. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta só para meio de comunicação aqui dentro. A gente usa muito o Google Agendas, então a gente tenta habituar a pessoa ao máximo na nossa rotina e depois ela vai para a área específica dela, que ela parte para um processo trainee específico. Também esse processo trainee tem entregáveis e ela também é avaliada, até que chega, enfim, no final do processo e ela é aprovada ou não. E todos esses processos também ocorrem isso. E geralmente, principalmente nesse último processo, a pessoa recebe bastante feedbacks ao longo para ela conseguir evoluindo durante esse processo, porque ele demora mais ou menos ali um mês e meio, então é um tempo para ela começar a entender os erros dela e como ela pode melhorar, como ela pode evoluir e chegar lá no final do processo já quase parte da empresa, assim, porque ela vai estar no dia a dia. E aí, falando do processo eleitoral, a gente tem sim um processo eleitoral bem burocrático, né, como eu posso dizer, tanto para a parte de diretoria quanto para a parte de coordenadoria das áreas. A parte de diretoria, né, falando por mim, primeiro, o porquê, né? Assim, eu decidi ser diretora de gestão meio que quase no último segundo ali da inscrição, muito pensando em querer colocar o que eu achava que poderia ser bom em prática na empresa, né? Então, quando você assume cargo de liderança, você tem uma certa liberdade para querer colocar suas ideias em prática e conseguir, tipo, ainda mais motivar as pessoas a também quererem colocar em prática junto com você. Legal. Isso, para mim, era um ponto muito legal da liderança formal, né, ali. E aí, ele é um processo que naquela época, né, tinham 5 desafios também para entregar. Então, o primeiro muito voltado para a motivação de eu ter me inscrito naquele cargo, um vídeo falando sobre pontos, assim, construtivos e positivos meus. Também tinham entregáveis voltados para estudar anos anteriores. Então, eu estudei, tipo, a empresa desde 2020 e todos os processos, sejam financeiros, comerciais, metas, pessoas, tudo isso a gente estudou. Também tinham entregáveis voltados à cultura da empresa, relacionando os valores do movimento Empresa Júnior com a nossa empresa, porque também tem esse ponto importante, né? As empresas júniores, elas estão dentro de um movimento maior, que é o movimento Empresa Júnior. E esse movimento, ele também segue valores, segue diretrizes e segue planejamentos estratégicos. E atualmente, eles são feitos a cada triênio. Então, esse ano, deu ano que renovou o planejamento estratégico da rede. E ano passado ainda não tinha renovado, mas a gente tinha que estudar ele e ver como podia aplicar na nossa empresa. Então, esse entregável foi voltado para isso. E, por fim, chega a sabatina que a gente fala, que é o momento que você apresenta a sua proposta e as pessoas votam se são a favor ou contra ali o candidato que está na hora. Legal. E você citou um ponto importante, né, nessas respostas, que é a rotina, né? Sim. Como que a sua rotina mudou e onde que você precisou adaptar para poder levar tanto a graduação quanto a atividade de extensão
de uma forma mais interessante, coesa. A gente sabe que a empresa júnior leva muitas reuniões, às vezes tem visitas ou algumas coisas que a gente precisa fazer, contatos externos um tanto quanto inesperados, né, digamos, na rotina. Então, como que você leva essa gestão de rotina a partir do momento que você entrou aqui? Acho que era um receio meu desde do início do processo, até em pensar em prestar o processo seletivo, era como seria a minha rotina e se eu daria conta. E, no fim, assim, muda totalmente a sua rotina, porque acho que qualquer extra que você participar vai ser sempre uma coisa a mais da graduação. Sim. Então, ela vai mudar, independente da extra que for a sua rotina. E a empresa júnior não seria diferente. Então, você tem que aprender a saber priorizar as suas atividades. Então, eu tenho que fazer algo da graduação que é mais urgente que da empresa? Ok, vou fazer da graduação naquele momento. E saber usar, pelo menos para mim, ajudou muito a usar o Google Agenda. Então, aqui a gente tem muito esse costume de, vou marcar uma reunião, bate minha agenda então para ver quando eu tenho horário livre. Porque a gente coloca todos os nossos compromissos do dia na agenda. Até, por exemplo, reservar essa salinha pra gente fazer essa reunião, tá na agenda da nossa salinha. Entendi. Então, tudo a gente usa, tá no nosso dia a dia. E, além de tudo, o que me ajudou foi pedir ajuda para as pessoas. Então, tipo, quem já estava na empresa, me ajudar em como se organizar, em como criar uma rotina, em como ponderar, assim, às vezes quero ficar com a minha família, né, porque é algo que a gente que mora fora também volta para as cidades, então como também conciliar ficar com a família, graduação e extracurricular. Então, pedi bastante ajuda dessas pessoas, pedi dicas de como eles faziam e também, quando você tem um problema dentro da empresa, as pessoas são muito solícitas a te ajudar e a te suportar. Então, esse suporte que as pessoas fornecem também ajuda a deixar as atividades mais tranquilas, assim, nesse sentido. Mas, conforme você vai subindo e tendo cargos de liderança, a sua rotina também vai ficando mais pesada. Ao mesmo tempo, a minha graduação também foi ficando mais tranquila, né? Hoje eu estou no 4º ano já de graduação, então passei já pelo ciclo básico, que foi talvez uma das matérias mais difíceis ali, agora está mais tranquilo nesse sentido de dificuldade, então me auxiliou nisso. Mas é totalmente diferente a rotina de um consultor, que igual eu fui, de uma líder de projetos, igual eu fui, e agora de diretora de gestão. Porque também um ponto importante é que quando eu estava na minha área de produção, eu só olhava para a parte de produção. Agora, sendo uma diretora, eu tenho que olhar para todas as áreas da empresa e também ser referência na minha área para todo mundo. Então, também muda muito isso. Realmente é uma carga que tem várias reuniões ao longo do dia. Tem reuniões que são fixas, semanais. Então, por exemplo, que ao mesmo tempo ajuda, né? Você saber quando você tem uma reunião fixa, o dia te ajuda a organizar os compromissos da semana. Então, quinzenalmente, a gente tem nossa reunião geral da empresa. Então, toda segunda-feira vai ter essa reunião e a empresa já sabe. Semanalmente, tem as reuniões das áreas. Então, a minha área de pessoas tem reunião semanal toda quarta-feira. Então, a gente tem reuniões de diretoria sempre, reuniões de coordenadores. Então, isso também ajuda a deixar a rotina um pouco mais organizada. Mas, sim, a carga horária, ela aumenta. Mas, ao mesmo tempo, como você vai ficando mais na empresa, você vai aprendendo a lidar com as suas atividades. E isso vai te ajudando a se organizar. Eu sempre falo que, assim, independente de tudo, a gente consegue fazer. A gente consegue fazer dar certo, a gente consegue fazer a prova e executar um projeto, a gente consegue pegar no cargo de liderança e também fazer a graduação bem feito. Aqui, tipo, a gente já teve várias pessoas que ficaram na empresa, depois vieram fazer intercâmbio, conseguiram fazer, enfim. Então, a gente tem várias pessoas que já passaram por essa situação e que no fim deu certo. Mas sim, é uma carga horária bem diferente, assim, do que eu pelo menos via antes. Legal. É bem profissional, assim, nesse sentido. Sim, eu também senti isso quando eu fiz parte. Acho que é muito importante ter essa noção clara de compromisso, priorização de tarefas. Google Agenda ajuda demais. As ações do dia também eu acho super interessante. E só para a galera terminar eu acho que de criar uma imagem na cabeça, né? Quais que são os desafios da empresa júnior ao longo do ano, ao longo do semestre, tanto em uma parte interna quanto uma parte externa? O que eu quero dizer com isso? Conseguir os projetos, como que são os resultados financeiros, o que é importante para a empresa júnior, né? Porque a gente acaba vendo que algumas equipes, como o Aerodesign ou Bage, eles têm um objetivo muito claro ali de concluir aquele projeto, de fazer o veículo, de fazer a aeronave, e a empresa júnior não existe esse ponto específico, né? Mas ela tem sim muitos objetivos, eu sei disso, né? E eu queria ouvir de você como que são esses objetivos e o que é levado ao longo do ano para atingir esses objetivos como desafios, né? Conseguir projetos, vendas, enfim, tudo que permeia esses objetivos do ano da empresa júnior.
Perfeito. Antes de tudo, a Brasil Júnior, né, que é quem cuida aí de todas as empresas juniores, junto com os núcleos e com as instâncias, a cada planejamento estratégico, eles dão indicadores base para a gente guiar nossas metas como empresa, né? Cada empresa tem, sim, seu produto ou serviço, então, nesse quesito de a nossa visão, nossa missão é transformar vidas por meio de arquitetura. Então, esse nosso objetivo, ele está muito claro. Mas só que esse objetivo, para ele conseguir se estabelecer, ele tem que seguir indicadores, né? Que são as nossas metas. E a Brasil Júnior, ela ajuda a gente dando um guia delas, mas a gente também tem metas internas que ajudam a gente a garantir a sustentabilidade da empresa como um todo, né? Então, tem a meta de faturamento, que é com relação ali quantos projetos que a gente vende, e essa meta de faturamento, ela entra em vários outros pontos. Então, ter ticket médio, por exemplo, então por quanto na média a gente vende a nossa solução, se aquela solução ela é rentável ou não, e aí se encaixa com outro indicador que a gente leva muito em consideração, que é o caixa da empresa, porque tudo que é investido na empresa júnior também a gente investe nos nossos membros, levando eles para eventos, capacitando, comprando coisas para nossa sede, dando artefatos da nossa empresa para ele, então polo, caneca, enfim, esse tipo de coisa, tudo também, esse investimento ele é reinvestido na empresa e nos membros, então a gente precisa ter um caixa para conseguir garantir isso. Além de tudo, né, algumas partes dos nossos projetos também podem exigir algum tipo de investimento, então também a gente tem isso separado. Também outros fatores que influenciam bastante, a gente segue muito a parte de motivação e engajamento dos membros, que também pra gente é uma meta. Então a gente faz coletas ao longo do ano inteiro, pelo menos 4 vezes no ano a gente faz, que é o NPS, que é o quanto as pessoas aqui dentro elas estão satisfeitas com o que elas fazem e quanto elas indicariam pessoas a participarem da nossa empresa. A gente faz o NPI, que é a pesquisa de inclusão, e a PCO, que é a pesquisa de clima organizacional, e tudo isso a gente também tem metas de notas, que precisam ser atingidas. E por fim tem a parte do cliente, né, que a gente mede a satisfação do cliente a partir do NPS, que é a satisfação com o projeto e o quanto ele indicaria também a gente para outras empresas, amigos dele, enfim, familiares, que a gente pede toda vez em finalização de projeto. E também tem o CSAT, que é a coleta que a gente faz ao longo da execução do projeto, para a gente conseguir medir a satisfação do cliente com as entregas e também conseguir mudar a partir dos feedbacks que ele traz ao longo desse período. E tudo isso a gente também tem metas numéricas para enfim, seguir como base, para ver se a gente está no caminho certo ou não também. E a gente segue basicamente isso, linkando as metas que a Brasil Júnior traz para a gente com as nossas premissas internas também. Perfeito. Não, acho que deu para ter agora uma visão clara, né? A divisão da empresa, um pouco da carreira, da jornada ali e um pouco dos objetivos também. E agora eu queria ouvir de você, né? Qual que era a sua expectativa antes de entrar e como que isso foi se realizando ao longo do tempo e qual que é o sentimento que você tem hoje em relação a tudo que você já viveu e aos próximos desafios que estão para vir pela frente? Perfeito. Eu tinha muito essa vontade de conhecer a parte da engenharia de produção, né? E eu acredito que eu concluí isso com sucesso, consegui executar diversos projetos voltados para a minha área. Então, nesse sentido, eu me senti bem contemplada, assim, com a empresa. Só que, quando eu entrei, eu nunca tinha pensado em pegar cargo de liderança como um todo, né? Mas, assim, sempre que alguém me pergunta como foi ser líder de projeto, como está sendo ser diretora de gestão, eu falo que eu não me arrependo de nenhum deles, porque a gente consegue evoluir muito em um período de tempo muito curto. Eu percebi isso aqui dentro da empresa. E, além de tudo, eu vejo que, até para o futuro, no mercado de trabalho, muita gente do MED fala isso, né, do Movimento Empresa Júnior, que aqui é um lugar para você errar, tipo, você tem liberdade para você errar e conseguir consertar os seus erros. E, ao mesmo tempo, você tem que superar os desafios da empresa meio que, assim, com o seu time sozinho, pegando uma empresa, eu estou há, sei lá, 3 anos aqui dentro e já estou como diretora, gerenciando pessoas, vendo desafios que eu não pensei que eu ia passar, tipo, problemas pra gente resolver, muitos reconhecimentos também, porque, poxa, é muito bom fazer parte disso, é muito bom quando vende projeto, quando entrega projeto, quando um cliente dá um feedback positivo pra gente, a gente gosta muito também. Então, e estando em cargos e passando por eles, é muito bom ver essa evolução, porque talvez a Ana Laura do começo não é a mesma de hoje, desde comunicação, vontades também. Então, querer hoje fazer parte do mercado sênior, por exemplo, fazer processos seletivos de empresas de consultoria,
o movimento Empresa Júnior ele tem muita parceria com empresas no geral, então a gente tem contato com essas empresas nos eventos que a gente vai, então tá prestando o processo seletivo dessas empresas também é muito legal, ver o quanto também vai me ajudar para o futuro, né? E agora acho que os desafios principais é que tá chegando no final do ano, a gente vai começar a abrir nosso processo eleitoral, então esse é um período muito... Eu gosto bastante desse período de ensinar as pessoas, os meus sucessores, enfim, todo o meu trabalho, tudo que eu faço no dia a dia, isso é muito interessante. E o processo também deles, como quero pegar cargo até conseguir o cargo, a evolução também é muito grande no período de tempo curto e ver que você está deixando a empresa nas mãos de pessoas que você confia, como eu confio em todos os membros aqui dentro, então é muito legal isso. Para mim, eu tenho a minha noção de sucesso atingida deixando a empresa dessa forma, né? E para o futuro, prestar agora processos seletivos, pensar, tipo, no mercado sênior como um todo, e é basicamente isso. Que legal. E só antes de concluir, né, um ponto muito legal do MEG são os eventos, né? Sim. Tanto locais, né, no núcleo mais próximo, quanto do estado e do país. Conta um pouco sobre a sua experiência, se você já participou de algum deles, e como que é sentir um pouco dessa energia das outras empresas juniores e de todo mundo atingindo seus objetivos e transformando o mercado brasileiro como um todo. Isso, é muito legal. Para mim, é o melhor ponto de networking que a gente tem com a rede são os eventos. A gente tem eventos regionais, a gente geralmente vai na maioria desses eventos, levando os membros da empresa também, para participar e tudo mais. Agora a gente acabou de voltar lá do ENEG, que é o Encontro Nacional de Empresas Juniores, que foi lá em Florianópolis. Então foi muito legal porque talvez é uma das poucas oportunidades do ano que a gente conhece o Brasil inteiro. Então vai gente do Brasil inteiro, a gente conhece realidade muito diferente, consegue tirar muito insight para trazer para a empresa, porque não necessariamente todas as empresas seguem a nossa estrutura. Na verdade, a maioria delas segue uma estrutura totalmente diferente. E é muito legal entrar em contato com essas empresas, além de tudo aprender sobre os serviços que elas oferecem e tudo mais. Então a gente fala com empresa do norte, do sul, enfim, de todo canto e pega muita experiência, além de também pegar um pouquinho ali da cultura deles como um todo. E quando eu falo de cultura, até a cultura da empresa mesmo. Porque a gente, nossa cultura escocesa, por exemplo, que a gente leva para tudo, desde o esquilo, que é nosso mascote, as empresas jurídicas também têm esse símbolo, né, de trazer um mascote, enfim, trazer um hino. Então, quando a gente vai nos eventos, todo mundo fica cantando, isso é muito legal. E, além de tudo, reconhecer as empresas pelas metas batidas, né? Então, sempre nos eventos tem os palcos de reconhecimento, então é muito legal ver várias empresas subindo. Várias empresas, assim, que evoluíram muito de um ano para o outro também, isso é muito legal. E também tem os eventos que são regionais, então, da nossa área aqui da região de São Carlos ou do estado de São Paulo, que também é muito legal por ser um evento mais específico. Então, você consegue aprofundar melhor as conexões que você faz, por ser menos pessoas, por estar em contato já com a rede há muito tempo, você consegue estabelecer essas conexões mais fortes, né? Então, poxa, a gente faz amigo aí do estado de São Paulo inteiro, é muito legal, todas as vezes que, quando a gente precisa de ajuda também, a gente pergunta para eles, isso é muito legal. E é basicamente isso. E agora vai faltar um evento regional, né, para finalizar o ano. E no fim, o prêmio, a comemoração de prêmios, né, que quando a instância, enfim, faz a parte de reconhecimento. E também a gente tem os eventos internos da empresa. Muito bom, muito bom. E aí, então, só para concluir, né, mas antes, uma das últimas lembranças que eu tenho da empresa Júnior foi realmente subindo no palco, quando a gente bateu as metas do ano em 2019, acho que é um momento muito bacana, todas as empresas sobem, tem toda a bandeira, enfim, igual você falou, acho que são momentos únicos. E eu queria só pedir para você deixar, né, uma mensagem final, um conselho para quem está escolhendo a sua empresa, a sua equipe de extensão, para quem está pensando na empresa Júnior como uma opção, destacando principalmente os objetivos que você tem lá na frente que casam com a empresa Júnior, né? Eu quero empreender, ou eu quero entrar no mercado em tal área. O que você vê hoje como objetivos que fazem sentido você entrar na empresa Júnior e uma mensagem final de motivação mesmo para o pessoal que está assistindo? Perfeito. Eu acredito que, assim, se você tem um objetivo de querer conhecer o mercado, eu acredito que a empresa Júnior, ela é o lugar ideal para isso. Além de você ter contato com clientes, saber se relacionar. Você não vai aprender só a parte
técnica, você vai aprender toda a parte de soft skills que a gente fala, né? Que é comunicação, relacionamento com o cliente, além de fazer muitos amigos também. Então, se você está com vontade de conhecer a parte mais prática ali do seu curso, recomendo super fazer parte de uma empresa júnior. Além disso, vejo que o quanto que você fornece para o movimento empresa júnior, ele também te retorna. A gente fala muito disso, né? Que o quanto eu invisto na minha empresa júnior, no movimento, ele te retorna e você não vai conseguir nem depois agradecer ele o quanto que foi bom no futuro ou vai ser bom para sua vida, sabe? Acho que o mais legal também de tudo isso é você sentir que você está num lugar que você vê sua cara nele, sabe? Então, seja em qualquer extra isso, você tem que procurar um lugar que você vai ver assim, poxa, eu tô sendo muito bem representada por essa extra que eu tô e era o que eu esperava com ela. E pra mim, tipo, conseguir superar todas as minhas expectativas e bater também tudo o que eu tava esperando como meta aqui dentro, justamente por isso. Hoje me sinto bem mais preparada para o mercado de trabalho, para liderar pessoas, saber lidar com o cliente, saber executar projeto, saber fazer um processo comercial e, além de tudo, é um lugar que você pode atuar em áreas que você não aprende na graduação. Então, eu como engenheira de produção, futura engenheira de produção no caso, não aprenderia sobre o jurídico, talvez em alguma outra extra que eu consigo aprender, ou sobre financeiro, igual eu também atuo. E isso para mim é o maior diferencial, conseguir ampliar o meu conhecimento para, além de aprender, depois conseguir aplicar no futuro. Legal, perfeito. Eu agradeço demais você, Ana. Foi um grande prazer conhecer aqui a ESC, ouvir você, né, de falar sobre tudo isso e ver a paixão que você tem. A gente até fala um pouco do vírus do MED, né, que depois que ele te pega, você meio que entra ali e não consegue mais sair antes de atingir grandes objetivos, né, alçar grandes voos. Então, agradeço demais a oportunidade de vir aqui na sede de vocês, de conversar, de conhecer. E para você que está assistindo, né, a empresa Júnior, espero que ela seja uma grande opção. Caso você queira conhecer outras atividades, tem aqui a playlist também do podcast da atividade de extensão do Zero à Experiência. E espero você no próximo episódio.